Boa tarde, meninas, mulheres. Estou passando aqui para a gente refletir um pouquinho, né, sobre o nosso tema de hoje, sobre maternidade, né, sobre a primeira experiência da maternidade, né, e a segunda experiência da maternidade. Quando a gente fala de experiência de maternar, né, a gente está falando exatamente do processo desde o desejo, a concepção, ao processo gestacional, né, ao puerpério, porque esse caminho de se construir como mãe é um caminho longo e eu costumo dizer que ele perpassa por alguns níveis, né? Num primeiro momento a gente tem um desejo, e um desejo muito fomentado pela nossa cultura, pela nossa criação, né? Desde a infância. Muitas das meninas foram estimuladas, né, a brincar com suas bonequinhas, brincar de ser mãe das suas bonequinhas, de fazer os batizados de boneca. E nós somos essa cultura, né, onde as meninas elas aprendem desde cedo o cuidar, o maternar. E é assim, a brincadeira mais vivenciada entre as meninas, né, é de ser mãezinha. É o nosso primeiro contato, né, com no lugar, na verdade, a gente nesse momento a gente se coloca numa condição já bem ativa, né? E elegemos um objeto mesmo para a gente poder brincar com esse objeto, que a gente chama na psicanálise de objeto de gozo, que é bem o papel nosso, né, para a nossa mãe. Nós somos, num primeiro momento, né, esse objeto. Nós já falamos aqui da relação simbiótica, né, que uma mãe estabelece com seu bebê. E por que nós trouxemos, né, para a gente conversar? A maternidade, ela passa por algumas fases, né? A gente espera, né? Existe um romantismo, um sonho de que a maternidade seja algo muito lindo, leve, né? Doce, porque a ideia que a gente tem sobre gestar um filho, né? E receber esse filho, dar as condições, dar saúde, segurança, alimento, né? A nutrição. A princípio, né? Como mães de primeira viagem, nós entendemos que isso é algo fácil de lidar, né? Fácil de acontecer. E aí a gente começa, né, a ter as primeiras frustrações, na verdade, no momento que o teste dá positivo, né? Ou até mesmo no momento que o teste não testa positivo, né? Quantas mulheres aí tentaram, fizeram várias tentativas de engravidar e não conseguiram, né? Por alguns problemas de saúde, por algumas crenças, por alguns problemas emocionais, comportamentais. E outras, né, já se deram conta de algumas até, né, param de tomar a pílula e engravidam. Então, assim, isso é muito particular, mas começa aí, as primeiras dores, tanto para aquelas que tiveram as suas dores, né, em relação à dificuldade de não atingir esse objetivo tão rapidamente, quanto daquelas que tiveram o seu objetivo cumprido, porém, né, não se deliciaram tanto com o processo gestacional. Para algumas a gestação é tranquila, e aí eu queria depois que vocês falassem um pouquinho de como que foi, né, essa experiência para vocês aí no grupo, para a gente comentar um pouquinho. Para outras a experiência, né, foi dolorosa ou foi difícil. Às vezes o parto foi muito complicado. Existe hoje muito também uma discussão em relação a qual é o parto, né? Qual é o melhor parto, o parto cesariano ou o parto normal. Eu costumo dizer que é um julgamento tão delicado, né? Porque às vezes a gente escuta, nossa, mas por que você não tenta um parto normal? Você está tão saudável, né? Você vai agendar o seu parto. Eu acredito que esse limite, né, da escolha tem muito do particular de cada mulher. Cada mulher tem os seus sonhos, os seus medos e as suas expectativas em relação a como trazer o seu filho ao mundo. Eu, particularmente, tive uma experiência assim. A gestação foi muito tranquila, foi meu primeiro filho, foi extremamente planejado. Na verdade, foi um filho assim que eu desejei muito até conseguir tê-lo, porque eu fui barrada por uma crença muito grande que eu tinha,
eu estava já há quase um ano tentando engravidar e eu não estava tendo sucesso nessa empreitada minha, nesse desejo. E até que eu me dei conta, dentro de um processo também, de que eu tinha muitas crenças, que essas crenças eram limitantes e que elas me impediam, né, de deixar acontecer aí algo que eu queria tanto, que era ter um filho. Eu estava num momento profissional intenso e eu tinha uma crença que eu não conseguiria conciliar esse lugar de uma mãe, toda mãe, que é um lugar que eu falo que acho que talvez grande parte das mulheres idealiza, né? Antes dela ter o filho, ela quer ser uma mãe toda mãe. Quando eu falo isso, eu falo de uma mãe toda mãe como uma mãe que quer se dedicar a 100%, né? Uma mãe que quer curar o umbigo, uma mãe que quer dar o banho, uma mãe que quer ficar às voltas mesmo, naquela relação bem simbiótica com seu bebê. E quando eu me dei conta disso, né, que eu realmente tinha uma crença, eu consegui engravidar. E ainda assim fica instalada aquela expectativa, né, de que a gestação vai ser um mar de rosas, né? Algumas têm medo, outras já vão muito confiantes. Na minha experiência foi tranquilo, até o 8º mês, embora eu tenha passado mal, muito mal, e, né, assim, com muita náusea e a base de água com limão o dia todo e pastilha Valda. Quem me conhece sabe o quanto que eu chupei chiclete Valda sem açúcar e tomei coisa azeda o dia inteiro, né, para suportar uns enjoos. Mas quando eu cheguei no 8º mês, eu tive um cálculo renal e ele se deslocou e precisou de uma cirurgia, porque aonde ele estava localizado ele poderia gerar uma infecção generalizada e por aí foi. Mas fui ter o bebê, deu tudo certo. Eu falo que é uma experiência bem diferente, talvez eu tenha sido privilegiada, porque eu planejei uma gestação, eu planejei o meu puerpério, e aí eu gosto de trazer essa história para vocês, porque eu fui um pouco mais preparada que outras mulheres, né, para lidar com a maternidade. A minha rede de apoio não era tão grande, né, na verdade eu fiz uma escolha de eu e meu marido sermos a nossa rede de apoio. Nós nos dedicamos aí aos cuidados, claro que, né, familiares davam o apoio emocional, mas a gente fez essa escolha. Eu acho que naquele momento, quando a gente recebe o bebê, é a hora que nasce a mãe, né? Eu escutei essa frase, eu gostei muito. Nasce o bebê, nasce uma mãe. Depende, né? Essa mãe tem que se permitir nascer. E aí eu penso que, na minha experiência, eu me permiti nascer como mãe, passei pelos apuros, né, pelas inseguranças, as corridas ao médico, ao hospital de madrugada, e assim foi. Né? Eu acho que outras mulheres tiveram histórias talvez mais duras, de cólica, eu não sei o que é isso, né? Mas se constrói uma mãe. E eu costumo dizer o seguinte, que eu acho bem interessante, que a maternidade, eu costumo dizer que a gente vai pulando de níveis, né, hierárquicos. A gente começa bem assim, estagiária, e a gente vai graduando, né, a gente passa para auxiliar, assistente, analista, supervisora, coordenadora, e a gente vai graduando até a gente chegar num ponto que a gente diz assim, nossa, agora eu estou segura, né, de falar o que eu penso, de me posicionar como eu penso ser o certo. Costumo dizer também, gente, que toda intervenção, né, principalmente intervenção de mãe, a gente vai saber se ela foi bem sucedida ou não depois, né, com o resultado. Mas nós somos muito intuitivas, né, então eu acho que se permitir se graduar, né, claro que a rede de apoio é importante, mas a mulher que se permite graduar essa família para receber esse bebê, ela tem uma grande oportunidade. Eu vejo isso na experiência do 2º filho, que eu já falei numa live anterior, num conteúdo anterior, que o quanto que a gente, né, faz essa pergunta, e agora, quando que eu vou ter o 2º filho? Será que eu vou ter? Né? Algumas mulheres falam assim, olha, eu não queria ter filho, eu queria dar um irmão pro meu filho, né? Porque pensar na gestação, pensar no início da maternidade, né? Do primeiro ano, as dependências, nas corridas aos hospitais, as cólicas, a gente costuma ter uma certa preguiça disso, né?
Embora é uma delícia ser mãe, também é um horror, porque os hormônios ficam à flor da pele. Às vezes você precisa de uma rede de apoio e você não tem, né? As expectativas são frustradas. A gente sabe que a gente espera muito mais do que a gente recebe quando a gente recebe um filho. É um amor avassalador, mas ele vem junto com um monte de coisas que desequilibram completamente a nossa psique, né? Uma fragilidade, uma impotência, uma indecisão, uma insegurança, coloca em xeque, né, todo o poder da mulher. Ao mesmo tempo que é tão consolador, tão cativante, tão afetivo, né, nos enche de amor, mas nos enche de medo também. E aí eu falo, quando eu recebi o segundo filho, eu falo até hoje, gente, nunca teve bebê nessa casa, né? Porque é uma experiência que a gente, o segundo, ele nos traz, a gente fala, né, deixa caiu a chupeta no chão, limpa na roupa e dá. No primeiro a gente não faz isso. A gente tem já uma sensação de segurança, uma sensação de domínio, né? Ainda que mediano, um domínio mediano sobre as situações, a gente tem uma conduta diferenciada, né? Para as mães, então, né, que estão aí que são primíparas, né, que são mães de primeira viagem, gente, é essa roda gigante mesmo, é essa montanha-russa mesmo. O que a gente precisa? A gente precisa de muita autoconfiança, de segurança, algumas de rede de apoio, outras precisam ser, né, apoio para essa criança, porque as mães tem mães que são solo e conseguem lidar com a maternidade de uma forma tranquila, né? Às vezes os companheiros ajudam, às vezes não. A gente tem uma necessidade de colocar o outro, né, o nosso companheiro, no mesmo compasso. Gente, cuidado de mãe, segurança de mãe, amor de mãe é algo incomparável, né? Não espere para que você não frustre. Não espere que o seu companheiro, né, ou a pessoa que faz a companhia aí nos cuidados com o seu bebê, com a sua criança, não espere que ele esteja no mesmo compasso que você, né? Eu acho que nesse momento também do puerpério acontece muito problema, né, nos casamentos, de discussões, de baixa autoestima da mulher, de sensação de frustração, porque ela, além de ser uma condição já estrutural, psicológica dela, ela já começa a projetar isso lá fora no relacionamento, que o marido não está ajudando, que ele não dá, gente, ele realmente não dá conta, ele tem os limites dele, né? Então, quando eu proponho falar sobre primíparas e multíparas, é bem diferente, né? Eu falo da minha experiência e a gente escuta muito isso, né? Nós não temos medo de ter o segundo filho, nós temos um pouco de... A gente procrastina, a gente pensa, a gente repensa, porque na verdade a gente pode falar, né? Pode falar. Na real, porque o que a gente escuta muito no consultório, o que a gente escuta muito de outras mulheres a gente tem preguiça de passar por aquele processo todo. Dá uma saudade da barriga, dá sim, né? Tem toda uma nostalgia e a gestação traz uma nostalgia. Mas o processo de graduação, de vencer etapas, né, de respirar, de dormir, de tomar banhos longos, de sair com as amigas, de tomar um vinho, de fazer progressivo no cabelo, demora, né? E chega um momento que a mulher quer viver, né? Ela quer existir, ela quer aparecer de novo em cena, porque parece que ela está numa função 100% mãe, né? Que é uma coisa bem instintiva da nossa natureza após o nascimento do bebê. Então, hoje eu pedi para vocês postarem fotos, né, das suas crias, porque eu acho que a gente está num momento da reta final dessa nossa maratona, e eu acho que quando a gente olha, né, para os nossos filhos, independente se eles são bebês ou se eles têm 20 anos, se eles têm 30 anos, a gente consegue olhar nos olhos e enxergar uma história de superação, de luta, de medo. Eu acho que eles são um espelho para a gente se olhar e ver tudo que a gente passou, né? Ainda que a gente consiga enxergar, ainda que a gente enxergue coisas tristes, né, dolorosas, mas eles são a representação da nossa vitória. Se eles estão ali, é porque nós quisemos, é porque nós carregamos, né? É porque nós nutrimos e porque nós estamos aqui acompanhando eles, né? A gente olha com o olhar de uma mãe, é um olhar muito fraternal, é um olhar de muito acolhimento, de muito amor, né? Tudo que a gente precisa nesse mundo.
né? A gente vem falando muito na maratona, gente. Ontem foi falado isso, né? Quando a gente falou sobre luto e separação. Se a gente quiser mudar o mundo, vamos mudar a forma como nós vamos criar os nossos filhos, principalmente os nossos filhos homens, né? Já que a gente reclama tanto do sexo oposto, né? É, somos nós que estamos colocando essa mercadoria aí, né? No mundo. Somos nós que estamos produzindo homens como são hoje. Porque a cada geração, a gente tende a promover as nossas mudanças, né? Eu vejo muito assim, a gente escuta muito no consultório, né? Quando uma mãe leva uma criança e ela fica muito indignada, às vezes, com algum comportamento atípico, algo que é novo, assim, no comportamento do adolescente, da criança, e a gente escuta muito essa frase, nossa, Daniela, eu não sei onde foi que eu errei, né? É claro que a sociedade corrompe, é claro que a sociedade ela, né, influencia, mas nós somos responsáveis, gente. Nós somos muito responsáveis. Eu costumo falar assim, eu vou falar uma coisa muito forte, muito, mas algo que eu acredito muito. Uma mãe, ela tem a capacidade é uma capacidade devastadora que ela tem, ou de transformar o filho em algo magnífico, ou ela tem a capacidade de transformar um filho em algo desastroso, né? Então, uma mãe, ela tem uma representação simbólica na vida de uma criança, é, é uma representação incomparável, né? Então, assim, eu tenho minhas crianças, são pequenininhos, eu fico vendo às vezes, né? Claro que às vezes a gente sai do eixo, às vezes a gente tá, né, nos nossos limites, mas a gente vê como que eles correspondem, né, aos nossos estados emocionais, às nossas expectativas, né? O quanto que eles são espelho, né? O quanto que eles representam, repetem quem somos, o que fazemos. Gente, não é algo assim tão fluido, tão que pode ser feito, maternar não é algo que pode ser feito de uma forma assim tão espontânea, né, e despreocupada. É, exercer a maternidade, né, eu acho que quem tem a segunda oportunidade, a terceira, a quarta, eu acho que ainda mais, né, a gente gradua ainda mais quando as oportunidades são múltiplas aí. Mas é um recado que eu quero deixar, uma reflexão. Eu queria que a gente olhasse agora para dentro das nossas famílias e entendesse que nós somos responsáveis por esse mundo, né? É um mundo que lá fora não é mais o mesmo mundo, não é um mundo que vai mudar, somos nós que temos que mudar esse mundo, né? Porque nós somos um organismo vivo, né? É, e então, o convite que eu faço é que vocês mergulhem aí na maternidade, que vocês mergulhem aí para poder descobrir, né, em qual fase que vocês estão, as mães primíparas aí, né, que estão iniciando aí o processo de maternar. As mães de segunda viagem, né, que a gente use as nossas experiências primárias para que a gente conduza aí uma educação, um cuidado bem cuidadoso, né, bem atencioso com, com essa segunda criança, né? Com o que ela traz de aprendizado para a criação de todos os filhos. Não é fácil. Maternidade, na real, é um assunto muito velado, né? Porque existe um romantismo aí desde a gestação até o puerpério. O puerpério é um estado de muita desorganização hormonal, né? De muitas pressões. A gente vê várias áreas sociais da vida da mulher se comprometendo, né? No puerpério, trabalho, relacionamento familiar, né? O quanto que a mulher ali, ela realmente perde algumas direções, o eixo, e o quanto que nós temos que cuidar dessas mulheres e o quanto que nós temos que ter de autocuidado, né? Porque às vezes somos solo e não temos rede de apoio. E, gente, se permitam falar da maternidade na real, né? Eu falei, dei um exemplo também, fiz um comentário, né, de uma mãe que falou, Daniela disse que eu quero jogar meu filho na parede. Isso é real, né? Claro que ela não faria isso, mas ela se permitiu falar algo que realmente já estava num nível de um desconforto enorme, né? As mães se cansam, né? Filhos às vezes intoxicam, principalmente nesse contexto de pandemia, né? A gente escuta muito, mãe, parece que vai enlouquecer.
Então, gente, se abram, aqui o nosso ninho, lugar de acolhimento, se abram para falar da experiência de maternidade na real, pra gente, né? As primíparas, as multíparas. Vamos conversar sobre esse assunto de maternidade na real? Um grande abraço.